Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de saúde da criança. A aula de hoje é sobre acidentes da criança, né? Acidentes mais comuns da infância e adolescência, mas também correlacionado à prevenção daquilo que nós podemos utilizar em aconselhamento com os pais para evitar maiores danos dentro do ambiente domiciliar, né? Então, para começar, a gente vai colocar os principais riscos relacionados a diferentes faixas etárias. Então, a primeira faixa etária que nós vamos identificar é a faixa etária dos lactentes, que vai até os 2 anos de idade. Então, existem três tipos de acidentes mais comuns. Então, vem o de queimaduras, intoxicações e quedas. Até porque a criança menor de 2 anos, ela não tem muita estabilidade, então ela precisa muito de auxílio, ela está muito no colo. Mas a partir do momento que ela vai para o chão, em processo de engatinhar, a chance dela promover queimaduras através de utilização de forro de mesa, que ela puxa o forro da mesa e aí cai materiais ou líquidos quentes em cima da criança. Quando a criança está um pouco maior, ela estica para pegar o cabo da panela. Então, esses são os acidentes relacionados à queimadura. Intoxicação é porque a criança não sabe identificar o que pode e o que não pode levar na boca. E essa fase é a fase oral. Então, tudo que a criança tem ali após os 6 meses, ela tem tendência a ela colocar na boca, porque a sensação que ela tem de degustação, até mesmo para interpretar os gostos, é tudo pela boca. Então, ela põe tudo, bebe tudo, come tudo. Então, se tiver materiais de limpeza, perfume, coisas que não são ingeríveis, a criança ter acesso de alguma forma, ela vai colocar aquilo na boca e possivelmente pode apresentar um processo de intoxicação. Quedas, porque ela ainda não tem uma noção muito de espaço, de qual a distância que ela precisa para poder descer, por exemplo, de um sofá, da cama, do berço. Então, algumas crianças, elas são mais aventureiras. Então, elas tendem a ir, né, a se aventurar. E aí, dependendo da altura e tudo, essa criança pode cair. Crianças da fase da pré-escola, são crianças entre 2 e 6 anos de idade, elas também são bastante identificados riscos correlacionados a atropelamento, quedas de lugares mais altos, porque escala lugares mais altos, ferimentos com brinquedos e queimaduras também. Da mesma forma, a criança não tem muita noção, brinca com coisa que possa promover fogo ou coisas no fogão, no forno, e isso provocar algum tipo de queimadura, né? Os escolares, que é acima de 6 anos, nós temos o atropelamentos, quedas de bicicleta, traumatismos dentários muito comuns. Possivelmente muitos de vocês já tiveram queda ou quebra de dentes, né, nessa fase da infância. Ferimentos com arma de fogo, também a estimativa, infelizmente, é alta, devido a tudo que é interessante, tudo que é escondido, que é meio fantasioso, a criança gosta, né? Então ela vê uma arma, ela não sabe manusear, né? Ela não sabe nem que o pai tem, às vezes encontra, e aí normalmente os acidentes são mais comuns quando tem outras crianças, né? Criança sozinha não costuma fazer isso, normalmente é criança junto com outras. E os adolescentes, os acidentes mais comuns é desastre de automóveis, atropelamentos, quedas de bicicleta, fraturas associadas às práticas esportivas, porque eles têm maior flexibilidade, maior agilidade nessa área, afogamentos, infelizmente o homicídio, e intoxicação por drogas, que é um dos temas que eu vou passar um trabalho para vocês posterior, relacionado ao uso de drogas, né, na adolescência. Então, quais os riscos, né? Nós temos dentro do ambiente domiciliar vários cômodos, né? Vários ambientes. E para cada ambiente eu tenho um grau de risco. O lugar dentro do ambiente domiciliar que tem maior risco, sem dúvida nenhuma, para criança, até mesmo para adolescentes, é a cozinha. Depois o banheiro, escadas, quartos, piscina, quintal e garagem. Então, vem nessa ordem a ordem de risco dentro do ambiente a domicílio. Claro que se você não tem escada, se a casa da família não tem escada, a escada ela sairia dessa equação, tá? Então vamos lá. O que eu posso fazer para prevenir os acidentes na infância? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é isso. Então, os acidentes são percebidos como situações inevitáveis. A gente acredita que acidentes são inevitáveis.
Porém, se forem tomadas algumas precauções, a gente diminui grande o aparecimento e incidência desses acidentes, né? Então, não desejadas pelas pessoas e até acreditamos que nunca acontecerão conosco. É impressionante, a pessoa fala assim, não, mas você não acha melhor colocar, por exemplo, a pessoa que tem uma mesa de vidro, por exemplo, uma mesa de vidro com canto, né, com ponteira. E aí você fala, não é melhor você colocar um canto mais arredondado, ou uma proteção na ponta das mesas, né? Aí vem aquela famosa, ah, não, mas fica feio, esteticamente não combina. Só que você opta por ter uma mesa de vidro com um ambiente cheio de crianças, né? Então, criança, ela é estabamada, porque a coordenação motora da criança ainda não está muito estabelecida, ela não tem uma coordenação muito boa. Então, ela vai tropeçar, ela pode cair, e aí a linha de visão da criança normalmente é sempre aonde está a mesa, né? Então, a criança, além de cair, ela ainda pode bater, né, e causar uma fratura, um traumatismo craniano extremamente grave devido a uma mesa de vidro que todo mundo acha muito bonito, mas que na verdade para um ambiente onde tem criança não é muito aconselhável. Mas se tiver que ser, que as bordas pelo menos sejam arredondadas e que se não for arredondadas com encaixes de proteção, certo? À medida que se intensificam os métodos preventivos contra as doenças infecciosas, né, contra a criança, o progresso das medidas de higiene, né, para elevar o nível das pessoas, porque quanto mais higiene tem, mais sobrevida tem. Então, isso tudo foi feito, mas ainda o mundo está observando o quê? Diminuiu as mortes por infecção, por doenças, mas está aumentando as mortes por acidentes, coisas que podem ser prevenidas, certo? Então, é essa preocupação que está trazendo esse tema dentro das disciplinas voltadas para a saúde da criança. Então, na hora da alimentação, quando você tiver um bebê, é muito importante, primeiro, testar a temperatura do alimento, se o alimento não for direto do seio materno, né? Ou de outros alimentos que não seja o leite. Para tudo que você for dar para a criança, testar a temperatura antes. Por quê? Porque às vezes a gente faz, e como é um alimento propriamente para criança, a gente não testa a temperatura. Até às vezes a gente não testa nem o gosto. Porque é diferente, né? O paladar de um bebê para um paladar de adulto. Então, a gente precisa testar a temperatura antes de dar para ele, para que não corra o risco de queimaduras na região, na cavidade oral, né? Colocar o bebê em posição elevada para mamar, para evitar processos de sufocamento durante as refeições, não é indicado, principalmente os bebês que já têm uma certa postura ali acima dos 4 meses, ele já consegue ficar apoiado, de você continuar dando o mamar, né, que seja completamente deitado, né? Você tem uma inclinação do braço para evitar que essa criança tenha um engasgamento, né? Após as mamadas e refeições, deixar o bebê levantado por alguns minutos para evitar o engasgue, porque a criança pode provocar regurgitação devido à presença de ar, então ela vai arrotar e esse arroto pode vir com presença de líquido e ela pode broncoaspirar aquilo, né? E nunca, de maneira nenhuma, deixar uma criança ou um bebê de qualquer idade que seja sozinho na cozinha se alimentando. Então, cuidados que devem ser na hora do banho com o bebê. Testar também a temperatura da água, porque a pele do bebê é extremamente sensível, diferente um pouco da nossa, por mais claro que nós sejamos, eu que sou muito branca, por exemplo, eu já tenho uma pele mais sensível, mas um bebê, por exemplo, um bebê que se fosse meu, por exemplo, com o mesmo tipo de pele, ele teria uma sensibilidade ainda maior, né? Colocar no máximo 15 centímetros, certo? De água dentro da banheira, não coloca mais, porque você pode escorregar o bebê e esse escorregão, ele pode promover a inalação e a broncoaspiração de água, né? Não deixar o bebê sozinho na banheira de forma nenhuma. Principalmente os bebês menores de 1 ano. Quando ele tá um pouquinho maior de 1 ano, você coloca um pouquinho de água, deixa ele ali brincando um pouquinho, não é tão problema assim. Menor de 1 ano, gente, ele pode escorregar, ele pode tentar sair dessa banheira, escorregar e cair, porque ele não tem domínio ainda do andar dele. Não deixar a criança sozinha na troca de roupa. Então, você deixa naquele trocador imenso, você acha que o trocador é imenso, né? E coloca a criança lá. Quando você vira, a criança já tá rolando. Então, muito, muito cuidado com relação a isso.
Cuidados gerais, né? Não dar medicamentos para crianças sem orientação médica, não dar medicamentos no escuro, sempre ler os rótulos antes, porque é muito comum a troca, né, de embalagens, porque são semelhantes, embalagens pediátricas de embalagem de uso adulto, e aí na hora de dar de noite, né, ali a criança no choro e tudo, vai dar para ela não acordar, ou mesmo para ficar mais confortável e acaba causando um problema ainda maior. Não deixar medicamentos em locais de fácil acesso para criança, pois ela pode pegar e levar lá à boca. Como eu disse, tudo que a criança vê, ela bota na boca. Então, prevenção de acidentes em cada ambiente da casa. Na cozinha, para prevenir queimaduras, não permitir que a criança entre na cozinha enquanto estiver cozinhando, de preferência, mas nem sempre é possível. Até porque você vai deixar a criança onde, né? Você precisa, às vezes a mãe é sozinha, junto com a criança, quem que vai olhar a criança quando ela cozinha? Às vezes ela tem que estar cozinhando com a criança no colo. Não deixar a criança no seu colo enquanto estiver usando o fogão, a não ser em casos extremos, certo? Manter a criança longe do forno. Eu aconselho assim, muito indicado, bota a criança para dormir, né, e vai fazer o almoço. Manter a criança longe do forno. Em cozinha, normalmente o forno é embaixo, né? E não essas cozinhas mais modernas, eles colocam aquelas torres, então os fornos eles ficam em cima. Então, querendo ou não, a distância para a criança é um pouco maior. Mas se ele for embaixo, tem que tomar cuidado, né? Manter as panelas nas bocas de trás dos fogões e, se possível, com os cabos virados para dentro do fogão, né? Não permitir que a criança brinque com fósforo, acendedores, isqueiros ou outros objetos que promovam algum tipo de chama. Porque você acha que a criança não consegue ligar, né? Acender o isqueiro. E às vezes ela consegue. A criança consegue tudo, tá, gente? Milagres acontecem. Então, para evitar ferimentos, manter facas, garfos, tesouras, desentupidores e qualquer outro tipo de utensílio em gavetas, de preferência com protetores, trancadas. Não permitir que a criança use o liquidificador. Colocar protetores nas arestas dos móveis da cozinha, né, para evitar ponta e a criança ter quedas. Manter corpos, pratos, travessas, tudo que é de vidro em ambientes mais altos e fechados. Retirar toda a oleosidade do piso para evitar escorregões. Então, quando você não tem essa possibilidade, você coloca tapetes, né? Lembrando que tem que ter tapete antiderrapante, porque se o piso for muito liso e o tapete também, a criança pisou, escorregou. Não só a criança, né? Todo mundo. Para prevenir intoxicação e contaminação na cozinha, manter sabão, detergente e outros produtos de limpeza nos armários trancados, manter recipiente de lixo tampado, manter botijão de gás fora do alcance da criança, manter válvula de botijão de gás fechada, sempre que não estiver sendo usada, porque a criança vai lá e mexe. Ela pode quebrar a mangueira, dependendo da onde você mora, né? Hoje em dia é muito difícil ter acesso, assim, à mangueira do botijão, mas se tiver, tem que deixar o máximo longe e com o gás desligado. Para evitar sufocamento ou engasgo, não permitir que a criança tenha acesso a grãos de feijão, lentilha, grãos de bico, amendoim ou outros, além de balas, moedas e outros objetos pequenos, para evitar que leve à boca e engasgue, ou seja, que provoque o processo de sufocamento. Gente, isso é muito sério. É igual até comida, a gente dá a comida em pedaços maiores, quando você quer, por exemplo, dar uma carne, você não coloca muito pequenininho, você coloca maior, porque a criança não tem dente, ela não mastiga ainda. Então, ela vai chupar aquela carne. Então, quanto maior, menos chance de engasgo, tá? Então, pro ambiente domiciliar, é isso aí, tá certo? Eu vou promover uma outra aula depois para vocês, pra gente poder trabalhar de forma diferente, tá? Então, por hoje é só. Beijo, tchau, tchau. Vou tentar desligar aqui.